Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem, beleza? Rapaziada, estou aqui no trabalho, tentando ganhar a moeda, beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhento, não repare, beleza? Temos notícia do Mengão aqui e temos uma polêmica de ontem do jogo do Real Madrid, sobre o Vinícius Júnior, mas antes de nós falarmos sobre isso, deixe o seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube e recomendar o nosso canal para outras pessoas assistirem. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Rapaziada, ontem teve uma polêmica do Vinícius Júnior, do Real Madrid e Benfica em Portugal, sobre caso de racismo. Vinícius Júnior acusa argentino de racismo após comemorar golaço dançando em Benfica e Real Madrid. Vamos falar um pouquinho. Vinícius Júnior ontem fez um golaço. Tá jogando bem, esses dias bateu 2 pênaltis, que sofreu pênalti, foi lá e converteu o pênalti, jogou muito bem. Vinícius Júnior voltou a jogar bem, tá arrebentando de novo, beleza? Voltou a ser o Vinícius Júnior que todos conhecem. Parece que o problema dele era com o outro técnico, infelizmente. Parece que, aí você diz, tem jogador que derruba técnico? É, mas tem técnico que derruba jogador. Dependendo do que ele faz dentro de campo, ele prejudica o jogador e é uma estrela. Ele queria tudo pro Mbappé, concentrar tudo num jogador só. Aí os outros estavam sendo escanteados, praticamente. Eu falei, vocês vão ser serviçal do Mbappé. Aí matou o futebol do Rodrigo, matou o futebol do Bellingham, matou o futebol do Vinícius Júnior, e quem aparecia era só o Mbappé. Agora trocou o técnico. O que está acontecendo? O Valverde começou a fazer gol de novo, o Bellingham esses dias fez gol de novo, Vinícius Júnior voltou a jogar bem e o Mbappé continua jogando bem. Tá vendo como é diferente? Do mesmo jeito que a turma fala, tem jogador que derruba técnico, tem técnico que acaba com a carreira do jogador também, se ele não souber jogar, beleza? Então vamos aqui falar sobre o Vinícius Júnior agora, beleza? Vinícius Júnior acusa o argentino de racismo após comemorar golaço dançando no Benfica. Ele comemorou, fez um puta de um golaço, comemorou na bandeirinha, dançando, fazendo com as dancinhas dele na bandeirinha. A torcida não gostou, beleza? Começou a vaiar tal. Inclusive o jogador que é acusado de racismo contra ele, que o xingou de macaco, ou mono como eles chamam, né? O macaco, beleza? O nome do jogador: após a comemoração houve provocação e início de discussão entre os jogadores e Vinícius. Relatou a árbitro ter sido alvo de insulto racista preferido pelo argentino Prestiani, do Benfica. Segundo Vinícius Júnior, o adversário teria o chamado de macaco. Beleza? Ele colocou a camisa, pegou a camisa, colocou a camisa e começou a xingar o Vinícius Júnior. O Mbappé estava perto, o Valverde estava perto, beleza? Aí relatou, o juiz abriu o protocolo de racismo lá, que eles fazem um gesto lá de protocolo com racismo, mas não tem muito o que fazer. Um fala uma coisa e o outro fala outra. É tipo assim, Vinícius Júnior, Mbappé, Valverde, todos falaram que escutaram e viram. Escutaram ele xingar o Vinícius Júnior. O Mbappé até contou, ficou 5 vezes. O Mbappé falou, beleza? Até o Richter Rios que era do Palmeiras, jogou, já passou pelo Flamengo, foi do Palmeiras, chegou lá e falou assim, hoje vocês têm câmeras para tudo, vocês têm que falar. Eu não vi, eu estava longe, não sei o quê. Ele não defendeu o argentino, do clube dele. Ele não defendeu. Por quê? Porque é muito nítido. O cara, ele tampou a boca e saiu falando, e todos os outros jogadores do Real Madrid que estavam próximos, todos foram contra ele. É muito nítido. Entendeu? Lógico que ele não vai crucificar o cara. O Mourinho tentou dar uma coisa, foi lá e defendeu o jogador. O Vinícius Júnior está falando uma coisa, mas o meu jogador está falando outra. Então cada um está falando uma coisa, não tem como provar. Verdade, não tem como provar, beleza? O Benfica já soltou uma nota defendendo o jogador, beleza? Tá, vamos falar sobre isso aqui. Então, tudo isso causou uma coisa, teve a paralisação do jogo. Inclusive o Mbappé, companheiro de ataque, bateu boca com o argentino acusado de racismo e ameaçou deixar o campo após o lamentável ocorrido. Beleza? Mesmo sobre vários objetos atirados pela torcida local, o brasileiro voltou ao gramado e concluiu a partida, que terminou com a vitória do Real Madrid no jogo de ida, no confronto europeu. Aí o Vinícius Júnior, ele lançou nota, né? Olha lá, essa provocação aqui do outro também, ela é válida. Isso aqui é do futebol, tá? Ó, aqui, ó.
Nos minutos finais da partida, antes de uma cobrança de escanteio, Vinícius Júnior e Otamendi discutiram. O argentino provocou levantando a camisa e mostrando as tatuagens das conquistas com a seleção argentina. O zagueiro tem no peito os troféus da Copa do Mundo 2022, da Copa América 2021 e a conquista no Brasil, conquista no Brasil em cima da seleção brasileira. E da finalista de 2022 contra a Itália. Beleza, isso aí é válido. O que você não pode falar é da cor de outra pessoa, beleza? Racismo não é bonitinho, não é brincadeira, é coisa séria, tá? E vamos lá. Depois de toda essa polêmica que eu expliquei para você, o Vinícius Júnior desabafou após o suposto caso de racismo. Por que você tem que falar suposto? Porque como o rapaz tampou a boca com a camisa, você não tem como fazer uma leitura labial, não tem como comprovar que foi isso realmente que ele falou. Então, numa reportagem, no mínimo responsável, você tem que colocar suposta, beleza? Suposto caso de racismo. Vamos ver o que o Vinícius Júnior falou. Vamos direto aqui para lá. Lá, através de postagem em suas redes sociais, o camisa 7 do Real Madrid expôs seu desabafo após passar essa situação. Ele reclamou da covardia do jogador do Benfica em cobrir a boca com a camisa ao proferir um insulto racista. Beleza? Ó, vamos lá o que ele falou nas redes sociais dele. Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família, iniciou o brasileiro. Vamos ver o que mais que falou. Eu recebi o cartão amarelo por comemorar um gol, ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Continuou o Vini. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário. Encerrou o atacante do Real Madrid. Beleza? Então vamos para outra parte aqui. O Flamengo também se posicionou em apoio a Vinícius Júnior. Flamengo solta nota dura após Vinícius Júnior denunciar caso de racismo em jogo do Real Madrid. Beleza? Vamos direto para a nota do Flamengo. Nos perfis oficiais, o mais querido se posicionou em favor de Vini Júnior. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. Escreveu em parte do comunicado. Autor do lá. A dança dele é alegria de verdade. É espontâneo, é dele. Racismo não é parte do jogo. Machuca. Soltou o Flamengo. Beleza? Lá, o outro que se pronunciou foi o Mbappé, que confirmou a acusação do brasileiro. Depois o número 25, que é o Cristiano argentino, não quero falar o nome dele porque ele não merece, disse Mbappé. Começou a dizer palavras inaceitáveis e depois meteu sua cara dentro da camisa para que a câmera não captasse o que ele dizia. E disse 5 vezes que Vini Júnior era um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle, declarou em entrevista ao Mbappé. Lá, um dos pilares do Real Madrid, Valverde, também se mostrou revoltado com a situação. Já diz muito quando alguém tapa a boca para falar alguma coisa. Já dá para entender que não está falando alguma coisa correta, algo normal. E eu, como alguém que sempre estive perto do Vini Júnior, do Vini, isso junto com milhões de pessoas lutando contra isso, acho muito lamentável o que está acontecendo agora como companheiro e amigo dele, disse a TNT Sport. Lá, e o Pestriani nega as acusações e Benfica defende o atleta. Lá na rede social, o jogador argentino negou que tenha ofendido Vini Júnior. Quero declarar que em nenhum momento dirigia insultos racistas ao jogador Vinícius Júnior, que lamentavelmente o que acredita é ter escutado. Nunca fui racista com ninguém e lamento que recebi de jogadores do Real Madrid, postou nos stories. Beleza? Também nas redes sociais, o Benfica repostou a declaração de Pestriani, escrevendo que está juntos a teu lado, beleza? Em favor do argentino.
Treinador da equipe portuguesa José Mourinho evitou falar sobre o caso. Vinícius Júnior me diz uma coisa. Prestiani me diz outra coisa. Disso é experiente e técnico. O que aconteceu é o seguinte, o Vinícius Júnior já está acostumado com racismo. Isso aí é normal. De torcida e até mesmo de imprensa. De imprensa. Beleza. Mas é a primeira vez que ele recebeu um racismo de companheiro de profissão, dentro de campo. Jogador que joga o tempo todo com jogadores negros, tal, de confronto, são companheiros de profissão. Esta foi a primeira vez que ele recebeu racismo de companheiros de profissão. Aí, quando começa a chegar dentro do campo, isso já é lamentável. A torcida, você sabe que vai querer desestabilizar o jogador, vai querer fazer alguma coisa. Não tem nada de correto, tá? Mas a torcida faz. Beleza? Isso aí ela faz. Agora, quando você recebe de companheiro de profissão dentro do gramado, aí fica complicado, beleza? Então o que nós temos para fazer aqui é mandar um apoio ao Vinícius Júnior, que luta e agora tem vontade de espirrar. Não só está lutando contra o racismo, mas agora está conseguindo trazer companheiros para a sua luta. Mbappé se manifestou duramente, Valverde se manifestou duramente. Isso aí está dando resultado, porque agora os companheiros estão vindo junto com ele. Antes era ele contra geralmente a torcida e os jogadores, os companheiros dele sempre ficavam quietos. Agora os companheiros estão comprando a sua briga, beleza? Essa parte ficou longa, desculpa aí, beleza? Então é isso aí. Nós temos que apoiar Vinícius Júnior. Essas coisas não podem acontecer dentro de campo, jamais, beleza? Companheiro de profissão. E como é que esse companheiro se comporta com um jogador negro dele dentro do time? Beleza? A torcida, ela provoca mesmo, fala da família do cara, fala isso, fala de situações. Como o Brasil canta a musiquinha do Maradona e Pelé, né? Cheirador, tá? Fala uma coisa assim. Fazia provocação com o Ronaldo Fenômeno, lá dos travesti, tal. É verdade. A torcida, ela provoca mesmo. Isso é normal. A torcida, ela provoca, ela vai tentar pegar num ponto fraco dos jogadores do outro clube. É certo? Não. Mas ela faz isso. Agora, o companheiro de profissão, e como é que ele vai se reunir agora com o companheiro? Para você ter uma ideia, o Luizão, o zagueiro histórico do Benfica, se pronunciou contra a atitude do Benfica de apoiar isso. Tá entendendo? O Vini Júnior está começando a trazer outras pessoas com ele. E pessoas de dentro do campo. Antes ficavam jornalistas falando, outros criticando ainda o Vinícius Júnior, mas agora os companheiros deles estão com companheiros de equipe de campo de profissão e estão começando a apoiar. No caso, como eu acabo de falar, o Richard Rios, que mesmo sendo do Benfica, não defendeu o companheiro. Ele falou, vocês têm várias câmeras, vocês devem ter visto mais do que eu. Ele não defendeu o cara. Ele sabe o que o cara fez. Tá entendendo? Ele sabe o que o cara fez. Só que ele não pode falar que ele trabalha com um camarada. Mas a luta do Vinícius Júnior, ela vai plantar uma sementinha, quem sabe no futuro, isto, não digo que acabe, mas diminua. Pô, agora, vindo de companheiro de profissão, é doído. É complicado. Vir de companheiro da profissão é complicado. Eu, sinceridade para você, se eu descubro que o camarada é racista, dentro de um grupo meu assim, filho, eu não troco nem ideia mais. É assim que é. Beleza? Então, essa luta do Vinícius Júnior, ela é válida, mas vai dar FC. Lutar contra pessoas doentes, porque essas pessoas são doentes. Beleza? Pessoas que fazem isso aí é doença. O cara, ele não consegue entender o mínimo do que é certo ou errado, parece. Entendeu? Porque isso aí não tem diálogo. É uma coisa sem diálogo, beleza? Rapaziada, então é isso. Nós trouxemos aqui um pouquinho da polêmica, são várias notícias e tal, mas eu acho que o mais importante sobre essa polêmica, nós trouxemos, beleza? Eu falei para você que não ia dar notícia sobre o Mengão, mas como o vídeo já começou, com isso ficou longo, eu vou fazer outro vídeo. Acompanhe o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, já ficou longo esse, beleza? Acabei de expressando a minha opinião, mas vou fazer o vídeo, vou encerrar esse, vou começar o vídeo das notícias do Mengão, beleza? Vai lá e acompanhe. Deixe seu like, faça comentários, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like para o YouTube recomendar nossos vídeos para outras pessoas. E já vou fazer o vídeo agora sobre o Mengão, beleza? Tamo junto. Acompanha lá.